Livro de Salmos, capítulo 51. Em Salmo 51, nós vamos ler a partir do versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração limpo e renova o espírito correto dentro de mim. Não me expulses da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Restaura-me a tua alegria, ou restaura-me a alegria da tua salvação e sustente-me com o espírito livre. Nós vamos repetir o versículo 11. Não me expulse da tua presença e não toma de mim o teu Santo Espírito. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, ó Deus, nessa noite e viemos esse lugar prontos para adorarmos ao Senhor, para buscarmos a tua presença. E pedimos agora que o Senhor abra o nosso entendimento, o nosso coração, ó Pai, e que a tua palavra venha falar-nos aquilo que nós estamos precisando ouvir nessa noite. Não o que nós queremos ouvir, mas o que nós precisamos ouvir. Que o Senhor possa nos usar como instrumento das suas mãos, Pai, e que eu seja o vaso, ó Deus, que vai transmitir, ó Deus, a tua palavra, a tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode acertar aí no seu lugar, por gentileza. E durante todos esses elos do projeto bíblico, nós temos falado a respeito de presença. Nós temos chamado ou aprendido como é que nós fazemos para chamar a presença de Deus, para manter a presença de Deus próximo de nós. E isso é importante, isso é necessário. Nós que somos cristãos, confiamos e acreditamos que Deus é tudo para nós e que Ele é capaz de fazer tudo o que nós precisamos. Nós precisamos dessa presença dEle para que essa confiança, essa esperança, essa fé esteja viva dentro de nós. Não tem como ter fé, não tem como ter confiança, como ter esperança, se a presença de Deus não estiver conosco, porque a única coisa que nos faz ter esperança de que dias melhores vão acontecer e que um dia nós vamos encontrar com Cristo nas nuvens e vamos deixar esse mundo perdido para trás, é porque a presença dele nos acompanha e está conosco todos os dias. Mas agora nós lemos aqui, nesses versículos, no livro de Salmo, capítulo 51, nós vemos aqui o salmista fazendo uma oração diferente da forma que nós temos falado a respeito da presença, porque nós temos pregado todos os dias aqui durante essa campanha, mostrando a manifestação da presença de Deus e mostrando a presença de Deus sendo revelada a homens como Abraão, como Moisés, como Davi. E agora nós estamos aqui diante de um texto em que o salmista ele está fazendo diferente. Ele está falando com Deus: olha, Senhor, não afaste de mim a tua presença e nem retire de mim o teu Espírito Santo. O salmista está dizendo: Senhor, a tua presença está comigo, eu tenho ela comigo, mas eu não quero que o Senhor afaste ela de mim. O Senhor deixa ela embora, que ela sair de perto de mim. Muitas vezes nós chamamos pela presença e buscamos pela presença de Deus, mas nós às vezes não nos damos conta de que a presença de Deus está
Não tem como viver longe da presença de Deus. Longe da presença de Deus, a gente vai ser só passageiro por essa terra, como muitas pessoas infelizmente estão vivendo, só de passagem. O que acontecer comigo amanhã é lucro. Vou viver hoje, vou viver o agora. Amanhã, se eu levantar, está tudo bem. Se eu não levantar, também está bom. A gente tem visto as pessoas falando dessa forma. Vou viver hoje, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, então eu vou aproveitar hoje, porque amanhã eu não sei o que vai acontecer. Mas eu e você que cremos num Deus que prometeu que um dia vai novamente voltar a essa terra e buscar a sua igreja, na qual eu e você fazemos parte, nós não podemos pensar desse jeito, porque o amanhã para nós é muito mais importante do que hoje. Para onde você quer ir quando você passar a eternidade? Hoje é importante para você se preparar, para eu me preparar, para estar buscando essa presença, para cada vez mais andarmos na presença de Deus, e que essa presença esteja conosco, nos acompanhando, nos levando para onde nós precisamos ir. Mas o que importa para nós é o que vai acontecer depois. Algumas coisas que acontecem na nossa vida hoje, às vezes nos fazem desviar do foco, nos deixam tristes, chateados, mas nós temos que entender que para nós o que importa não é o que está acontecendo agora, é o que vai acontecer lá na frente. E é isso que o salmista estava falando, Senhor, não retire de mim o teu Santo Espírito, nem afaste a tua presença de mim, porque se o Senhor fizer isso lá na frente, eu vou me dar mal. Se a tua presença sair de perto de mim e o teu Espírito não estiver comigo, lá na frente eu não sei o que é que vai acontecer comigo. É só você fazer uma reflexão, como é que era a sua vida sem Jesus? Como é que você andava sem Jesus antes? Ah, pastor, eu já nasci no berço cristão, não era evangélico, eu não sei como é andar sem Jesus. Glória a Deus por isso. Se você teve essa oportunidade, que bênção. Mas se não foi assim, com certeza você já andou errante aí por esse mundo, e eu tenho a certeza absoluta que a sua vida, quando você andava por aí, era uma vida sem sentido, era uma vida que se preocupava só com o que estava acontecendo naquele momento. Às vezes você até fazia projetos para o futuro, mas você dizia, se acontecer tudo bem, se não acontecer está bom também. Eu vou viver o agora, eu vou aproveitar o agora. Mas o que Deus tem preparado para você, nós cantamos aqui no último cântico da ministração do louvor hoje. Aquilo que Deus tem preparado para você, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos. Os sonhos de Deus são melhores do que os nossos sonhos. E sabe o que Deus sonhou para você? Deus sonhou para você uma vida eterna, cheia da graça, do poder, da presença dele para todo ser. Esse foi o sonho de Deus para todo ser humano, mas o ser humano, infelizmente, se voltou contra Deus, se virou contra Deus. Mas nessa noite Deus está dizendo para você e para mim, não saia dessa presença, não saia desse caminho, porque a minha graça te basta, e aonde a minha graça estiver, a minha presença vai estar, e aonde a minha presença estiver, nada é capaz de desviar o seu foco. Glória a Deus. As pessoas têm se preocupado com muitas coisas, principalmente nessa época agora, final de ano. Você vê as pessoas andando pela rua aí, desesperadas. Que eu tenho que comprar, que eu tenho que dar presente, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. O ano está acabando, eu não consegui realizar os meus sonhos, eu tenho pouco tempo para fazer, e as pessoas correm desesperadas.
tentando alcançar alguma coisa que não alcançaram durante os outros 11 meses do ano. Mas eu e você temos que ter um foco em uma coisa: desde o primeiro dia do mês de janeiro do ano de 2025, o que nos importa é que a presença de Deus esteve conosco durante todo esse ano. E é por isso que nós estamos vencendo mais um ano. Algumas pessoas ficaram pelo caminho, não conseguiram realizar ou chegar ao final do ano. Mas alguém pode perguntar: pastor, mas tem cristãos que se foram nesse ano. Nós perdemos irmãos. Sim, nós perdemos irmãos, mas eles não se foram sem ter a esperança de morar nas regiões celestiais. Eles não se foram sem ter a esperança de que vão ressuscitar no dia do julgamento e que estarão ao lado de Deus. Eles não se foram dizendo: ah, o que acontecer está bom, aquilo que for ou o que deixar de ser para mim está tudo bem. Não, eles se foram com alegria no seu coração, porque a palavra diz que aqueles que morrem nisso, eles não morrem, eles apenas morrem. É ruim perder as pessoas, nós não estamos preparados para isso. Mas nós temos que entender uma coisa: quando um cristão deixa essa terra, para nós fica saudade, para nós fica um vazio. Mas no céu é festa, porque mais um daquele escolhido que Deus havia predestinado desde lá da fundação do mundo está voltando para casa. E queira Deus que o nosso dia também chegue. Queira Deus que nós permanecemos firmes no propósito, para que quando o nosso nome for chamado, nós estejamos prontos para encontrar com Ele. Mas sabe como é que nós vamos nos preparar? Tendo ao nosso lado, tendo dentro de nós a presença de Deus. Só através da presença de Deus é que nós vamos conseguir vencer essas coisas terríveis que nós temos visto acontecer por aí. Só através da presença de Deus. A Bíblia diz que Deus se manifesta para aquele a quem Ele quer falar, a quem Ele quer transmitir alguma coisa. E nós temos visto nos últimos dias Deus se manifestar para o seu povo de forma como há muito tempo não acontecia, mas para aqueles que querem. Para aqueles que querem. A Bíblia diz que nos últimos dias coisas iriam acontecer que iriam assombrar alguns e que as pessoas não iriam entender. A Bíblia diz que nos últimos dias o Espírito de Deus seria derramado sobre a terra de uma forma tão grandiosa que os nossos filhos, as nossas filhas iriam profetizar. Que os nossos jovens teriam visões, que os nossos velhos sonhariam. E nós temos visto isso acontecer na vida de quem realmente busca a Deus, mas ainda não é da forma que deveria ser, porque muitos, ao invés de buscar a presença de Deus, estão buscando somente as bênçãos que acham que ele pode dar, ou que Ele tem que dar. Bênção de Deus para nós é consequência, o que importa para nós é a presença. A bênção maior que Deus poderia dar por nós, Ele já deu para entregar o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, por mim e por você que não merecíamos. Essa foi a maior bênção que nós poderíamos receber. Todas as coisas que nós almejamos e que Deus nos permite alcançar nessa terra são bênçãos, mas elas não devem ser prioridade na nossa vida. A prioridade da nossa vida é a presença de Deus em nós, para que um dia nós tenhamos o nosso nome chamado por Cristo nas nuvens.
Agora, nós não podemos ver com esses olhos a face de Deus. Nós não suportaríamos ver a glória da presença de Deus com esse corpo que nós temos. Mas esse corpo, ele é só uma casa para levar adiante o Espírito que está dentro de nós, que um dia vai voltar para a presença de Deus. E quando isso acontecer, nós o veremos face a face. Nós o veremos como Ele é. E quando esse dia chegar, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, não vai ter mais angústia, não vai ter mais sofrimento, não vai ter mais boleto para pagar, não vai ter que ir na farmácia comprar remédio, não vai ter que preocupar mais com o filho, com o marido, com a esposa, com o pai, com a mãe, não vai ter que preocupar mais com nada. Nossa única preocupação, a nossa única ocupação vai ser nos prostrarmos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor. Mas não vai dar para chegar lá de qualquer jeito. Para chegar lá, precisa ser cheio da presença de Deus. Precisa buscar por essa presença aqui. Já estamos quase encerrando o nosso projeto, quase cumprindo 7 anos. Alguém deve ter pensado, alguém falou aí: nossa, tem que vir 7 semanas seguidas na igreja por causa desse projeto. Nós já estamos encerrando. E eu tenho certeza absoluta que Deus já tem feito grandes coisas na vida de muitas pessoas. O projeto é para 2026, mas o plano de Deus é para agora. O projeto de Deus é para hoje. 2026 nós estamos nomeando como o ano da presença, mas a presença precisa já estar na nossa vida desde hoje, desde agora. Você não pode ficar preocupado com o que há de acontecer lá em 2026. O que é que vai acontecer? Como é que vai ser a minha vida? A única preocupação que você precisa ter é de falar com o teu Senhor: não retire de mim o teu Santo Espírito, não afaste de mim a tua presença, que no ano de 2026 a tua presença ande comigo e esteja comigo por onde quer que eu for, que o teu Espírito Santo me encha, como eu ainda não fui enchido até o ano de 2025. Porque se Deus derramar a presença dele sobre a sua vida e o Espírito Santo dele estiver sobre você, nenhum mal vai alcançar nem você, nem a sua casa, nem a sua família, nem nada que vai acontecer em 2026 vai tirar de você o foco da salvação. Nós temos visto as pessoas andarem por aí descontroladas, estão andando para lá e para cá, desbaratinadas, sem saber o que faz. Só que isso já está relatado na Bíblia, isso já está descrito na Bíblia, que as pessoas andariam pelas ruas aí perdidas, sem saber onde iriam, o que fazer. E nós vemos isso acontecer hoje em dia. Eu subi essa semana, aliás, essa semana não foi, sexta-feira, semana passada, eu fui sexta-feira não, segunda-feira, anteontem, fui na João César, subi na João César, tinha que comprar um negócio lá, misericórdia, eu já cheguei lá correndo com vontade de ir embora. Eu falei: não, misericórdia, vai ficar aqui não, tem que ir embora, vou comprar o que eu tenho que fazer e vou embora. A Lisete tinha me pedido para olhar um negócio lá, eu olhei, aí liguei para ela e falou: achei esse aqui, umas 2 vezes, não é isso que eu quero, então depois a gente volta aqui, porque eu não vou ficar aqui não, eu não aguento ficar aqui não. As pessoas estão desesperadas andando pela rua,
que precisa ter, que precisa comprar, que precisa fazer, que precisa. É muito grande. Quem dera que o ser humano tivesse o mesmo afinco e a mesma vontade, o mesmo propósito que tem de sair por aí sem saber o que vai fazer, de comprar, de gastar, de estar presente, disso, daquilo. Quem dera que o ser humano tivesse esse mesmo afinco em buscar a Deus, o mundo seria muito diferente dele. Muito diferente. Eu estava numa loja lá olhando um negócio e chegou assim, porque eu comprei um negócio aqui e vocês me entregaram e já está chegando o Natal e eu queria ter esse negócio aqui em casa. E o vendedor, não, você não pode ficar tranquilo, que vai ser entregue. Mas vocês falaram que ia ser entregue no dia tal, não foi. E se vocês não entregarem, eu vou cancelar a compra. E aí o outro brigando do outro lado, o outro falou, misericórdia, deixa eu embora. Não aguento ficar aqui não. Eu não aguento ficar aqui não. Hoje eu estava trabalhando, aí deu certa hora lá, começou a sair gente do serviço. Vou embora mais cedo hoje, eu tenho que fazer um monte de coisa, e não sei o que, tem confraternização, não sei o que, tem comemoração, não sei o que. Todo mundo está cheio de ocupação, cheio de preocupação, cheio de coisas para fazer, mas eu não vi ninguém dizendo, eu vou embora porque eu vou me preparar para ir para o culto, porque eu tenho que adorar a Deus hoje. Infelizmente, a Bíblia fala isso, que chegaria um tempo em que as pessoas adorariam, correriam muito mais atrás da criatura do que do Criador. Estou falando que você tem que viver alheio, voando, você não está atento às coisas que estão acontecendo. Não é isso, não. Lá em casa também a gente compra coisas, a gente dá presente, a gente recebe presente. O diário normal. Estou falando que você tem que estar alheio a isso. Não, vou ficar só trancado dentro de casa e quero nem saber. Não, não é isso. A Bíblia não quer isso. Deus não quer isso com você. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia fala que você precisa primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça. Faça isso. Você que veio aqui nessa noite, você está valorizando o propósito que você fez quando começou essa corrente. Você pode ter certeza que Deus está vendo que você está aqui. Talvez você trabalhou, você está ruído. Sua vontade é estar em casa, deitado. Ainda mais que esse tempinho que está aí, uma maravilha para estar em casa, deitado. Estou pelejando com uma briga que está tentando me derrubar, mas não vai. Minha vontade é estar em casa. Só que eu creio num Deus que pode tudo. Eu creio em Deus que está vendo o sacrifício que nós estamos fazendo. Deus está vendo o esforço que cada um de nós tem feito para estar aqui esses 7 anos. Não é fácil. Muita gente, não vou não porque eu tenho trabalho, não vou não por causa disso, porque eu estudo, não vou não porque eu estou cansado, eu chego em casa tarde cansado. Parece que é só esse que cansa. Mas quando querem a bênção de Deus, são os primeiros a reivindicar a bênção de Deus. Aí a Bíblia fala o seguinte: eu só me manifestarei àqueles que me ouvem e me obedecem. Você quer ter a presença de Deus? Manifeste sobre a sua vida, ouça a palavra de Deus e obedeça. Está sendo uma loucura o diálogo para a gente ver isso acontecer. Chega um, reclama de uma coisa, chega o outro, reclama, chega o
Você vai entrar na loja, você vai entrar em algum lugar, tem que pedir licença, os outros que não dá para entrar, porque tem que entupir de gente. E está todo mundo reclamando. Fazem pesquisa para saber quanto é que você vai gastar com presente de Natal na sua casa esse ano. Já viu essas pesquisas por aí? O povo na rua perguntando qual vai ser, quanto você vai gastar de presente de Natal na sua casa. Aí sai lá a estatística. No ano de 2025, a população vai gastar menos do que foi gasto em 2024. Aí alguém aparece lá, é por causa da inflação, é por causa disso, por causa daquilo. Por que não faz uma pesquisa de pergunta para a humanidade? Aqui, onde é que você vai passar a eternidade depois que você foi embora dessa terra? Deus não vão perguntar isso, mas Deus pergunta isso para nós: onde é que você quer passar a sua eternidade? Onde é que você quer chegar caminhando no caminho que você tem andado, na jornada que você tem seguido? Qual que é o seu foco? Qual que é o seu propósito? Se o seu propósito é caminhar com Cristo até o final e um dia se encontrar com Jesus nas nuvens, chamando pelo seu nome, você precisa buscar pela presença dele na sua vida, na sua casa. A presença de Deus a gente busca na igreja, mas não é só na igreja. Eu preciso buscar lá em casa. Eu preciso buscar a presença de Deus onde quer que eu estiver. Pastor, tem lugar que não dá, porque a gente está trabalhando, está fazendo alguma coisa, e aí se a gente fala alguma coisa, pode ter alguma retração, pode ter algum problema. Você não precisa falar algo aqui, ó. Em espírito. Deus, eu estou nesse lugar aqui, nesse convite de ombros, mas eu quero que a tua presença esteja comigo, que o teu Espírito Santo me cubra nesse lugar, me ajudando, me ensinando, me direcionando. O que eu preciso fazer? A maioria de nós, se não todos, trabalham em locais, a maioria das pessoas que trabalham conosco não seguem ao Senhor. Mas nós precisamos, nesses lugares, mostrar a diferença que faz ter a presença de Deus na nossa vida em detrimento daquele que não tem. É uma coisa que precisa ser pensada todos os dias, precisa ser analisada por nós todos os dias. Porque um segundo sem a presença de Deus na nossa vida, o diabo é capaz de arrebentar com a gente. Se nós ficarmos um segundo sem a cobertura do Espírito Santo, sem a cobertura do sangue de Cristo sobre as nossas vidas, nós seremos trucidados pelo diabo. Como é que nós vamos impedir que isso aconteça? Trazendo em nós a presença de Deus, e caminhando com Ele, e falando com o Senhor, caminhe comigo. Senhor, vamos comigo. Eu preciso que o Senhor me direcione. A hora que você pensar em reclamar, você pensar em resmungar, ao invés de você reclamar, você resmungar, você fala: Senhor, a situação está difícil aqui, a vontade que eu tenho de reclamar, mas ao invés de reclamar, vou pedir ao Senhor, me ajuda a vencer essa situação. Me ajuda, me ensina. E é coisa, tanto das coisas simples, pequenas, quanto das grandes. Eu já preguei aqui outra vez, eu já falei isso. A maioria dos problemas que nós temos, eles começam desse tamanho. Pequenininho. A gente vai alimentando e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E chega no ponto que a gente às vezes não consegue nem mais ver a saída do problema. Aí começa assim.
Porque a gente, ao invés de colocar o foco naquele que pode resolver o problema, a gente coloca o foco no problema. Davi estava lá na casa do pai dele, lá no campo, cuidando das ovelhas. Samuel chega lá para ungir aquele que seria rei. Quando Samuel chegou lá, Davi nem sabia que ele estava lá. Ele estava lá no pasto. Samuel chegou lá na casa de Jessé e Davi estava lá no meio do pasto. Ele não sabia nem o que estava acontecendo lá na casa dele. Os irmãos de Davi vieram sendo apresentados um por um fortão, um grandão, outro bonitão, e foi chegando diante de Samuel, e Samuel olhava e falava: esse aqui pode rei. Deus falou para ele: não, Samuel. Samuel, você está olhando a aparência, eu não olho a aparência, eu olho o coração. E aí, quando todos tinham passado por Samuel, Samuel veio para ele e falou: acabaram os filhos. Aí você fala: não, tem um, está lá no campo, tem um largado. Quem sabe você não era o Davi lá da sua casa, que ficava lá no campo, largado, ninguém dava bola, ninguém achava que ia acontecer nada, que ia vencer a vida, que ia ser só mandado pelos outros. Aí Samuel falou para ele: você vai lá, manda buscar ele lá, e quando ele chegar aqui, a gente vai sentar para comer. Sabe por quê? Davi não comia junto com a sua família, não se sentava à mesa com os seus. Ele comia lá no pasto dele lá. Porque ele era desprezado. Talvez você foi um Davi na sua casa, no meio da sua família. Ninguém dava nada para você. Talvez as pessoas achavam: esse aí vai dar nada, esse aí vai chegar e vai ver. Mas assim como Samuel foi escolhido por Deus para ir lá ungir o rei na casa de Jessé, Deus determinou ao Espírito Santo: vai lá naquela família e unge aquele lá, porque eu quero ele para mim. É aquele provável lá que eu quero. É ele que vai fazer a diferença para a família toda. E você foi escolhido lá no meio. Às vezes sendo improvável, às vezes sendo aquele que ninguém dava nada. E hoje você é o pilar que sustenta a sua família. Porque você foi ungido por Deus. Não para ser rei. Você foi ungido por Deus para ser a base que vai fazer com que a sua família não seja derrubada. Uma casa não cai porque a fundação dela é forte. Se você não fizer uma fundação forte na casa, ela pode ser feita com os melhores materiais que existem, ela vai cair. Mas se você fizer uma fundação forte, você pode fazer a casa mais simples que for, ela vai ficar de pé. Porque a base é forte. E você é a base da sua família. Se você estiver forte, a sua família jamais vai cair. Se você estiver firme, vai vir tempestade, vai vir temporal, vai vir tormenta, mas a sua casa vai ficar de pé. E para manter a sua casa de pé e a sua base firme, é necessário que a presença de Deus esteja com você. Você veio aqui nessa noite porque você acredita que Deus pode fazer algo por você. Você veio aqui nessa noite porque você acredita que aquilo que você escreveu nesse projeto de vida, Deus é capaz de fazer e muito melhor do que aquilo que você colocou aqui. E Ele pode mesmo, mas Ele vai fazer de acordo com a vontade dEle, do jeito dEle, na hora dEle. E se não acontecer do jeito que você quer, na hora que você quer, não fique frustrado, não fique triste, não fique
desviar, porque o plano de Deus para você é melhor que o plano que você tem para você mesmo. Outro dia eu estava lá em casa, a gente estava conversando. E aí eu estava falando, a gente conversando, eu falei, olha, eu nunca imaginei que teria a profissão que eu tenho hoje. Nunca passou pela minha cabeça. E no dia 19 de novembro desse ano, eu completei 23 anos nessa profissão. Que eu nunca esperei que ia ter. Os meus planos eram outros. A minha vontade era outra, mas os planos de Deus para mim se cumpriram, estão se cumprindo cada dia. Se tivesse sido do meu jeito, talvez estaria muito pior do que está hoje. Hoje a graça de Deus é sobre a minha vida, a unção de Deus é sobre mim, e eu vejo a mão de Deus aqui todo instante, na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, em tudo que eu faço. Talvez você pode ver a vida de alguém e falar, como eu queria ter a vida do fulano, como eu queria ser como fulano. Fala isso não. Sabe por quê? Porque você é do jeitinho que Deus quis que você fosse. Você nasceu da família que Deus escolheu para você nascer. Tem problema lá? Tem. Claro que tem. E que às vezes não é pouco não. Mas você acha que tem problema só na sua casa? Você vê essas famílias aí de propaganda de televisão, propaganda de margarina, como o pessoal fala, todo mundo rindo, feliz da vida. Você acha que é daquele jeito lá? Você acha que é do jeito que aparece no Instagram, as pessoas todas felizes, passeando, bonitinho, arrumadinho? Ninguém posta coisa ruim, todo mundo só posta as coisas boas lá. Mas os problemas, às vezes, são maiores do que aqueles que você está enfrentando. E muitas vezes essas pessoas que estão vivendo essa vida de duas caras, elas não têm expectativa de melhorar. E você, com a sua vida simples, mas servindo a Deus, você tem vivido debaixo da bênção de Deus e a unção dele tem sido sobre você. E você vai falar com ele todos os dias: Senhor, não afaste de mim o teu Espírito Santo e não retire a tua presença da minha vida, porque enquanto a tua presença estiver comigo e o teu Espírito Santo estiver cobrindo a minha vida, eu posso ter a vida mais simples desse mundo, mas eu vou ser a pessoa mais rica que pode estar pisando nessa terra, porque eu terei a maior riqueza, que é a esperança que um dia eu vou encontrar contigo e morar na glória. Pastor, o senhor fala isso, você não conhece a minha família. Se o senhor conhecesse a minha família, você fala, nossa, você está doido, que família é essa? É só você olhar para mim. Como é que era a família dos profetas, a família dos discípulos, a família dos heróis, que era maravilhosa. Quando Deus permitiu que Jó, que o diabo tirasse Jó, porque tivesse a primeira que levantou para mim, foi a esposa dele falar: você ficou doido? Abandonou esse Deus, larga esse Deus e morre. Olha aí como é que está deixando você ficar. Família. Deus vai lá, livra Ló, Sodoma e Gomorra, manda ele embora, fala: melhor, vocês vão embora, não, olha para trás. A família, ó, está cansado. Família. Deus te colocou onde você está, e Ele vai te abençoar onde você está. Ele vai continuar cuidando de você aonde você está. Ele vai continuar mantendo a sua família de pé, porque você é a base forte da sua casa. Mas você precisa que a presença dele esteja sobre você e com você. Deixa que as outras pessoas estão aparentando liberar. Viva a vida que Deus
proporciona para você, mas vive essa vida com intensidade no Espírito, buscando a presença de Deus, fazendo com que a vontade de Deus se cumpra no meio da sua casa. Pastor, acorda todo dia 4 horas da manhã para ir trabalhar, isso não é vida não. Tem muita gente querendo acordar 4 horas da manhã para ir trabalhar, mas não está tendo jeito. Está em cima de uma cama, no meio do hospital, não tem força, esperando só o momento de ir embora. Pastor, trabalho, não estou conseguindo nada, não tenho conseguido adquirir nada. Não se preocupe com aquilo que você quer conquistar e não tem conquistado. O que você precisa entender é que o mais importante para você é conquistar a salvação da sua alma. Conquistar a salvação da sua alma. E, se possível, influenciar o maior número de pessoas para que eles também alcancem essa conquista. Você pode ser a pessoa mais rica dessa terra. A hora que chegar o seu momento de ir embora, de chamar a sua senha lá, o seu dinheiro não vai resolver nada para você. Você pode morar na melhor casa do bairro, você pode ter o melhor carro da sua rua, você pode ser a pessoa mais bem influenciada do meio de toda a sua parentela, você pode ser a pessoa que as pessoas almejam estar no seu lugar, mas se você não tiver a unção de Deus sobre você, e a presença de Deus não for com você, quando você descer a sepultura, nada disso vai servir para nada. Meu pai fala uma frase que é muito certa. Ele fala isso e eu também concordo. Eu não vi ainda, talvez você já tenha visto. Você já viu alguém ser levado no cemitério para ser enterrado e uma carreta atrás dele levando os bens dele junto? Você não leva nada. A gente não leva nada, deixa tudo aqui, e aí quem fica brigando, um matando o outro por causa de herança. É assim que todo mundo está vivendo desse jeito. Mas a nossa preocupação é que a presença de Deus esteja conosco e que a unção de Deus esteja sobre nós. Quando a presença de Deus estiver conosco e a unção de Deus estiver sobre nós, nós vamos passar por situações de dificuldade, sim, mas nós vamos passar pela prova dando glória a Deus, porque nós cremos no Deus que é capaz de nos livrar das situações mais adversas. E no dia do juízo, o nosso nome será chamado e nós iremos morar com Ele para toda a eternidade. E esse sofrimento vai passar e acabar nunca mais. Você acredita que Deus pode realizar o que está escrito aí no seu projeto? Pegue ele na sua mão. Pegue o seu projeto aí na sua mão. Eu não sei o que você escreveu aí também. Preciso saber. É você e Deus. Vem aqui para frente. Em nome de Jesus.